Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Eu agradeço mais uma oportunidade de a gente conversar, de fazer junto esse breve bate-papo sobre o tema proposto, que é a justiça divina. E antes de falar disso, eu gostaria de, primeiramente, deixar meus agradecimentos para nosso querido amigo José Alberto, coordenador da Comunidade Espírita Nova Era, ao irmão Ervandro Nunes, da Prazeres FM, pela divulgação das palestras no interior da Bahia, e ao amigo Celso Seara, que sempre chega para mim solicitando esse momento de reflexão conjunta, esse momento de trabalho junto à doutrina espírita, que me agrada bastante. Eu fico muito lisonjeado em fazer parte desse trabalho e trazer algumas coisas do que nós lemos, do que nós estudamos, e trazer para uma comunidade um pouco maior, refletir um pouco sobre aquilo que nós estudamos. Então, que Jesus, nosso Mestre querido, Deus, nosso Pai, esteja conosco nessa próxima uma hora, nessa conversa que nós vamos ter, e que estejamos amparados pela espiritualidade para tratar desse tema tão importante para todos nós. Muito bem, o tema proposto é o tema da justiça divina. E a grande é, questão que nós temos da justiça divina é entendê-la, que muitas vezes nós nos pegamos questionando sobre se realmente existe uma justiça divina. É normal a gente ver certas diferenças na sociedade, certas diferenças ou discrepâncias que nós não compreendemos. E eu gosto de dizer que muitas dessas situações acontecem porque é como se nós assistíssemos um filme da metade para o final. Então a gente não entende o que aconteceu antes, não compreende bem o que está por detrás de certas circunstâncias. Mas a justiça divina, como a gente lê no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, inclusive livros todos de Kardec, fundamental a gente alertar isso. Eu vou amparar todo esse estudo em cima daquela publicação de Kardec, que são os livros básicos da doutrina espírita. E, inclusive, eu diria até o livro Obras Póstumas, que não faz parte, né, daqueles cinco principais, mas é uma obra muito interessante, com temas também explorados por Kardec, mas que não fizeram parte dos livros, né? Então, muitas vezes, Kardec, imagino, ele tenha tido a oportunidade de incluir certos textos no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Céu e Inferno, enfim, qualquer um dos livros, e por opção ele foi por um caminho e não por outro. Esses textos que não foram incluídos nos livros principais, nos cinco livros da codificação da doutrina espírita, estão reunidos lá no Obras Póstumas, né? Já me perguntaram, né, Obras Póstumas é um livro psicografado, né? Não, são manuscritos, coisas que Kardec tinha no escritório dele e que foram incluídos depois, juntados, né? Foram organizados num livro chamado Obras Póstumas. E é importante dizer que nesse livro tem muitas reflexões que não passaram pelo crivo da análise, né, da espiritualidade. Então, nesses textos, é muito interessante observar e ter o cuidado da leitura, porque não é a mesma coisa que você pegar o Livro dos Espíritos, que foi um livro que foi minuciosamente revisado, né, para ser publicado. Enfim, no livro Obras Póstumas, estou trazendo essa introdução até por conta de pessoas que possam estar conectando aqui pela primeira vez, querendo entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. No livro Obras Póstumas, logo no começo, logo no primeiro capítulo, já começa com uma discussão sobre Deus. E de uma forma ligeiramente diferente do que a gente vai ver no livro dos Espíritos, na questão 13, quando ele fala dos atributos de Deus, né? Sobre ser imaterial, né? Onipresente, enfim, onipotente. E uma última que está lá é por ser soberanamente justo e bom. É aí onde a gente gostaria de fazer a nossa reflexão. No livro dos Espíritos, na questão 13, é falado todos os atributos, né, inclusive esse. E esse é curioso porque ele é uma combinação de duas palavras, né, soberanamente justo e bom. Primeiramente porque não daria para ser somente justo, que talvez faltasse aí o elemento
da bondade para poder aliviar certas circunstâncias, trazer o amor como fundamento, como Jesus falou muitas vezes para nós. E da mesma forma que falar da bondade sem a justiça também poderia ficar sem, ou como a gente vulgarmente pode dizer, ele seria um Deus bonzinho, né? Aquele Deus que passa a mão na cabeça da gente em situações que a gente se engana, em situações que a gente comete erros. E não é exatamente isso, essa é a proposta, né? A proposta é de crescimento espiritual, desenvolvimento moral e que a gente aprenda com os processos que nós vivemos. Pois bem, se Deus é soberanamente justo e bom, nós temos que entender que esse fundamento nos traz para circunstâncias em que nós vamos aprender. Nem sempre vamos compreender profundamente os artifícios, aquilo que Deus prepara para nós. Mas nós vamos fazer isso analisando o que a vida tem a nos trazer. Muitas das circunstâncias, como eu disse, a gente está pegando um filme da metade para o final, a gente não sabe do começo, e, e a gente precisa entender como que isso se procede. Na doutrina espírita, muitas das vezes, nós temos textos, né, que nos auxiliam a compreender isso, e principalmente na obra de Chico, a gente tem muito trabalho psicografado, né, principalmente nas obras de André Luiz, onde contam as relações que nós temos, entes queridos, daquilo que nós temos em resgate, daquilo que nós temos para ser elaborado numa determinada encarnação, e que pode levar mais encarnações, né? Então, perdão. Então nós temos que observar aquilo que nós estamos vivendo hoje, como estamos vivendo e quais são as nossas atitudes, quais são as nossas escolhas perante tudo isso. Mas eu vou falar isso um pouco mais adiante. Quando a gente pensa na justiça divina, nós temos que lembrar que nós temos mais próximo de nós uma justiça humana, né? E talvez nos sirva de comparação. A justiça humana, naturalmente, é uma justiça que regula a sociedade, que ajuda a gente a viver em sociedade, mas ela é naturalmente limitada por conta daquilo que o fato de sermos humanos, né? Deus, quando apresentado por Kardec na primeira questão dos espíritos, fala, né, que ele é uma inteligência suprema. E nós, como espíritos imortais, criados por ele, somos um princípio inteligente. Então, nós temos aí uma diferença de gradação entre o Deus, nosso Pai, né, e nós, espíritos, em evolução no universo. A justiça humana, como eu disse, ela é limitada, por quê? Se a gente tomar como um exemplo, apenas como um exemplo, uma pessoa que assassina um outro, né? Então, nós temos um assassino, uma pessoa que sofreu um assassinato, desencarnou, e como que fica a situação da mãe desse desencarnado? Ou a família dele, né? Se tipo, tivesse uma esposa, filhos, como que fica a situação dessa pessoa? Como que fica a situação dessa família, dessas pessoas que estão ao entorno, né, desse que deixou de existir aqui no orbe terrestre? Uma coisa é fato, simplesmente colocar o assassino na prisão não alivia em nada, absolutamente nada, o coração dessas pessoas. Porque esse pai, esse filho, né, esse que se despediu da terra, como é que a gente repõe isso? A prisão não vai repor, né, do assassino, a prisão não vai repor esse sentimento. Pode talvez até dar algum sentimento, alguma ideia de justiça, né, mas não vai ser a mesma coisa que trazer essa pessoa de volta. Essa pessoa não vai voltar. Não tem como repor isso. Então, a justiça humana faz o quê? Ela separa essa pessoa, esse assassino, da sociedade e protege a sociedade de fazer parte, né? De estar sujeita a assassinatos por conta dessa pessoa. Então, no momento que nós prendemos alguém, né, a justiça decide pela prisão de uma pessoa que cometeu um assassinato, a justiça humana está protegendo a sociedade dessa pessoa fazer novamente isso. E lógico, a ideia é que ao estar reclusa, talvez ela pudesse ser preparada para viver em sociedade, que é uma questão do qual nós não vamos elaborar aqui, não faz sentido para o nosso estudo, mas fica aí o ponto de reflexão para como que nós tratamos aquelas pessoas que estão reclusas, né, em prisões. Essa pessoa deveria ser preparada para voltar à sociedade. Nem sempre isso acontece, infelizmente.
Mas para a gente entender que a justiça humana, ela não está reparando a família que perdeu um ente querido. Essa pessoa se despede da terra e essa família fica desamparada nesse sentido. Já a justiça divina é onde entra e faz essa reparação. Então é importante entender que a justiça divina, diferente da justiça humana, faz uma reparação. E como é que faz essa reparação? Nesse exemplo, né, pegando esse exemplo que nós estamos elaborando, se aquele que assassinou tira a vida, né, tirou a vida de uma pessoa, numa próxima oportunidade, é possível, veja, é uma possibilidade, não necessariamente dessa forma, porque Deus é muito criativo, pode achar outras formas, mas uma forma de fazer isso é ter essa pessoa como filho. E ao ter essa pessoa como filho, vai permitir que ele viva tudo aquilo que ele deixou de viver se estivesse encarnado naquela encarnação anterior. Então, o princípio da reparação divina, da justiça divina, é isso: é dar a oportunidade para que esse que assassinou repare o seu erro, trazendo aquele que foi assassinado como um, um filho. E, logicamente, sofrendo todas as possibilidades, né? Tudo aquilo que existe dentro de uma encarnação de um filho, né? Junto ao nosso ambiente. Tudo aquilo que talvez ele tenha feito, né? Ou deixado de existir, de experimentar na vida, esse novo pai deve ajudá-lo, auxiliá-lo a fazer isso. Mas, novamente, repito, isso é apenas uma possibilidade que nós humanos, tentando entender e compreender a cabeça divina, né, a mente, né, digamos, esse pai amoroso que nós temos, de fazer com que as coisas sejam reparadas, sejam reestruturadas, refeitas. E observe, no momento em que nós recebemos um filho nessas condições, existem várias nuances. Muitas vezes a gente pode ver isso em famílias em que pai e filhos não se entendem, mãe e filho, filha que seja, mas familiares que têm, de certa forma, alguma dificuldade na convivência. Mas, como eu disse, Deus faz esse trabalho através do amor. Então, ele convida outras pessoas, seja do lado do filho, seja do lado desse novo pai, a participarem daquilo e combinarem de tal forma que isso seja feito uma base amorosa, uma base em que seja bom para as pessoas que ali estão. E que essa reparação aconteça da forma mais amorosa possível. Tem um texto do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, não me recordo agora exatamente qual é, mas tem uma frase lapidar de Emmanuel que ele diz: há sempre uma forma amorosa de tratar as circunstâncias da vida, as situações que nos desafiam. Então, nós temos que observar isso como uma grande oportunidade de melhores escolhas, onde nós agiremos através do amor. Nós teremos o amor como base, assim como Jesus trouxe, né? Que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isso resumiria todos os profetas e leis, né? Todos os mandamentos, aquilo que foi feito por Moisés, e todas as escrituras que vêm antes de Jesus, ao tentar regular a sociedade, Jesus traz que o amor seria o fundamento e que através dele nós resolveríamos todas as questões. Então, a oportunidade que temos, quando estamos em sociedade, quando estamos em família, é de observar nossas questões, observar nossas escolhas, as tendências que nós temos dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo de convivência, do nosso trabalho, a dinâmica das relações e fazendo com que isso aconteça de uma forma mais leve e amorosa possível. Portanto, justiça divina e justiça humana têm diferenças muito grandes, se a gente observar. Naturalmente que a intenção aqui não é, por exemplo, eliminar a justiça humana, né? Não tem como fazer isso nesse momento. Nós não estamos vivendo numa sociedade em que nós precisamos da justiça humana, como eu disse no início, para regular nossa convivência e permanecermos em harmonia, vivendo uns com os outros, né? E, se necessário for, tomar medidas, né? Que um juiz, naturalmente, ao fazer o julgamento de um processo e não das pessoas, o julgamento é do processo, né? Olhar o processo e compreender,
né, aquilo que é melhor para a sociedade. Então, como a gente sabe que nós, como seres humanos, somos co-criadores, nós trabalhamos junto de Deus, e quando um juiz toma uma decisão para prender alguém, ou enfim, qualquer deliberação que o juiz faz, que ele tenha que fazer isso plena consciência que ele não está sendo parcial. Do contrário, ele próprio pode se tornar um criminoso, né? Se ele for muito rigoroso, por exemplo, com uma pena, se ele eh, simplesmente aliviar a pena de alguém, quem está assumindo o papel de criminoso nessa hora é o próprio juiz, que tem que ser cuidadoso na leitura de um processo, na compreensão daquilo que tem nas mãos dele, que nem sempre tem todas as informações, mas que, dadas as devidas proporções, né, tudo aquilo que é posto na frente de um juiz, a sua índole está ali, né, a forma como ele decide, a forma como ele delibera esses processos. Enfim, gostaria de, então, fazer um fechamento dessa primeira parte, dizendo que justiça humana ela é fundamentada na reparação, né? Enquanto que a justiça humana limitada à justiça divina é sustentada na reparação, uma reparação amorosa que nós temos, que faz parte das nossas vidas. Se basta a gente olhar aos lados, né? Olhar para a nossa família, olhar para as pessoas que nós temos aí em torno de nós. Nós vamos entender aqueles que desafiam a gente. Nós vamos compreender que aquela situação que tira a gente do sério é, na verdade, uma circunstância amorosa que Deus preparou para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Muito bem. Como é que se dá essa reparação? Então, o que fundamenta essa reparação da justiça divina? Nós temos dois elementos que dão sustentação a essa reparação. A primeira delas é a lei de causa e efeito. Nós temos uma lei, e Livro dos Espíritos, né, a terceira parte, tem várias leis lá sendo determinadas, né, elaboradas de tal forma que a gente compreenda como que funciona, qual é a dinâmica da vida, as circunstâncias que nós estamos vivendo. Elas são reguladas por leis. Nós temos, naturalmente, leis físicas, né, leis da química, mas nesse aspecto, nós estamos falando de leis que regem o universo desde que o universo é o universo, desde sempre. E essas leis morais que nós temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, vai ter naturalmente o desenvolvimento de uma lei, né, que nós estamos sujeitos, que é a lei de causa e efeito. Na lei de causa e efeito, nada mais é do que, a grosso modo, né, não é necessariamente dessa forma, mas nós estamos como um bumerangue na mão, né? Aquilo que eu lanço volta para mim. Aquilo que eu jogo para o universo, a forma como eu trato as pessoas, isso tem um retorno para mim. Não necessariamente da mesma forma, mas, novamente, as situações vão se apresentar de uma maneira que, se eu trato as pessoas de forma amorosa, esse amor tem um retorno para mim, né? O universo retorna esse amor para nós. Se eu sou austero, grosseiro, essa grosseria, ela retorna para mim de alguma forma. Então, na lei de causa e efeito, nós temos a grande oportunidade de entender que, muitas vezes, aquilo que nós estamos fazendo na encarnação atual, eu não vou ter uma reparação na encarnação atual, eu posso ter uma reparação na próxima. Ou estou vivendo nesse momento a reparação daquilo que eu fiz no passado. Nós sabemos que hoje todos nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação, porque nós acumulamos uma bagagem de entendimento, de compreensão, de vivências em outros corpos físicos, de tal forma que nos coloca, né, nessa vida com a melhor que nós temos. Tem uma passagem bíblica, me foge agora exatamente o capítulo, mas acho que é Paulo que diz isso em uma de suas cartas, que ele fala que a vida é uma só, né? Eu acho muito interessante isso, porque de fato nós temos um espírito só. Apesar de ter muitas encarnações, nós temos uma vida só, né? Nós somos um espírito que acumulamos bagagem conforme nós vamos vivendo. E nesse trabalho, né, nessa reflexão de Paulo, é justamente que nós somos exatamente o mesmo espírito, mas que estamos trocando de roupa muitas vezes para viver outras oportunidades, viver outras coisas, aprender coisas novas, né?
Enfim, na lei de causa e efeito, nós temos, então, a grande oportunidade de aprendermos, né? Se eu eu estou agindo na base do amor que Jesus propôs, eu terei amor de volta para mim de alguma forma. Então, novamente, o exemplo que nos foi dado. Se uma pessoa comete um adultério, uma pessoa comete um assassinato, né? Recebe então esse assassinado como filho, numa encarnação futura. E passa ali a viver com ele, né, desde o berço. Então, desde o amor, a criança, esse assassinado, ele não vem munido, né, até os dentes para poder atrapalhar esse pai, né, que foi um assassino no passado. Muito pelo contrário, ele vem uma criança, né, ele vem manso, ele vem necessitado de auxílio, e esse pai, então, tem a chance, tem a oportunidade de cuidar dessa criança desde o berço e levá-lo adiante na sua encarnação, né, colaborando, contribuindo com ele. Haja visto uma coisa curiosa: mesmo as questões materiais, se nós temos bens, para que nós vamos deixar os bens? Justamente para aqueles de quem a gente cuidou, né? Então, um filho é beneficiário de um pai, né? No momento em que o pai se despede da vida, ele acaba recebendo tudo aquilo que, porventura, pode ter tirado numa vida passada, né? Então, novamente, a vida faz os seus ajustes para que as coisas possam acontecer da forma mais amorosa possível, e é ótimo que nós esqueçamos. Então, isso é um elemento do qual nós precisamos entender que nós temos a lei de causa e efeito, e falando da reencarnação já, são os dois elementos, né, que nós temos dando sustentação a essa reparação, e na reencarnação nós esquecemos o passado. Muita gente que duvida muitas vezes disso, né? Poxa, mas como assim a gente esquece? Bom, nós caímos num novo corpo, nós não temos a memória do corpo anterior. Às vezes acontece, muitas vezes muitas pessoas trazem essas lembranças, algumas coisas, mas tratemos isso como exceções. Em geral, nós não lembramos, né? Porém, nós compreendemos tendências. Basta uma autoanálise, basta uma reflexão interior. Nós vamos perceber tendências, vontades, coisas que nos ocorrem, situações que ou nos tiram do sério, pessoas que, ao falar, muitas vezes, aliás, isso é interessante. Às vezes nós sofremos calúnias. Pessoas falam de nós a respeito, do nosso respeito, e usam de mentiras para falar da gente. E a gente perde a cabeça nessas situações. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a pessoa que traz uma mentira, fala alguma coisa do qual não é verdade a nosso respeito, é desagradável. É bastante desagradável. Mas não deveria ser objeto de nossas preocupações. Porque se é uma mentira, se é algo que é falso, não deveríamos nos preocupar, porque a tendência é que o tempo leve isso adiante. Que o tempo demonstre que aquilo é falso. Então nós não temos por que se preocupar com isso. Agora, se aquilo que foi nos dito é verdade, se nos foi falado alguma coisa que bate no nosso coração e nós pensamos, poxa, essa pessoa está falando uma coisa que talvez eu precise repensar. Eu não preciso atacar a pessoa que diz isso. Por mais que ela tenha sido rude, que ela tenha sido indelicada, uma circunstância que realmente seja desagradável, eu não necessariamente preciso responder. Mas basta a mim o que? A reflexão interior. E compreender que, mesmo aquela pessoa que eu posso veja, que eu possa vê-la como um inimigo ou uma inimiga, talvez seja da boca dessas pessoas que vêm as maiores verdades a nosso respeito. E aí cabe a nós uma reflexão sobre o que fazer. Não necessariamente, como eu disse, atacar a pessoa, mas uma reflexão interior. Se a pessoa está dizendo uma verdade que me afeta, que me tira do sério, que me move de alguma forma para uma situação desagradável, né? Eu me sinto mal com aquilo. Por que que eu me sinto mal? Essa é a grande oportunidade de refletir. Enfim, a lei de causa e efeito e a reencarnação são dois elementos que fundamentam a reparação divina, que nos trazem a oportunidade de refazer aquilo que de alguma forma foi desfeito no passado. E Deus é muito mais criativo que nós no sentido de criar situações para que a gente possa reparar, né? Nós talvez cometemos muitos enganos, mas Deus é muito mais criativo em gerar oportunidades. Então cabe a nós identificar essas oportunidades, né? E como que a gente pode mover
como que a gente pode se movimentar pensando nisso? Tenhamos sempre Jesus como nosso modelo e guia. E Jesus, ele falava, como eu disse já um pouco antes, ele falava demais sobre o amor, né? Ele fundamentava as suas atitudes, não somente falava, mas suas atitudes eram fundamentadas no amor. E uma coisa do qual Jesus fala e, e que demonstra, né? Ele sempre fala, se a gente pegar o texto bíblico, o Novo Testamento, talvez uma das palavras que são mais ditas lá, eu nunca fiz essa observar quantas vezes ele fala isso, mas são muitas oportunidades que ele fala do perdão. O perdão, ele fala para Pedro, né, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Para muitas pessoas, ele tratava desse tema, né, sobre o perdão. A mulher adúltera, por exemplo, né, que quando é colocada na frente dele, né, ele simplesmente, depois de desfeita aquela confusão, né, ele fala para ela, não peques mais, né, eu não a julgo. Né? Então, ele não faz um julgamento, ele não faz. Jesus tem um método, né, fundamental no amor. Por ser um espírito puro, um espírito elevadíssimo, diferente de nós ainda, Jesus não pensa sobre fazer o amor. O amor é uma atitude natural né, do seu ser. Então, ele vai falar, ele vai agir fundamentalmente no amor. Nós ainda temos que pensar nisso, né? Nós ainda ficamos preocupados se não estamos sendo enganados, se não estamos sendo ludibriados de alguma forma, e a gente talvez limite nossa ação por conta disso. Jesus tem muito que aprender ainda com ele, compreende isso de uma forma muito diferente, por conta da sua evolução espiritual, do qual ainda a gente pode almejar na Terra, diz no livro dos Espíritos, questão 625. Jesus é aquele espírito evoluído, né, que chegou num ponto tal que nós podemos aspirar. Nós podemos olhar para ele como modelo e guia e falar: é aí que eu vou chegar. Deus ofereceu Jesus para nós, justamente para que a gente seja o grande fundamento, a grande base para nosso crescimento moral, desenvolvimento espiritual na Terra. Muito bem. Então, quando a gente fala sobre é, essa oportunidade das melhores escolhas, né, que a lei de causa e efeito nos oferece, quanto melhores escolhas eu faço, mais amorosas são, mais retorno nesse sentido eu tenho. Né? Então, Deus prepara nós para para essas circunstâncias, né, usando a lei de causa e efeito da reencarnação. Mas, como eu disse, quando Jesus fala sobre o amor, né, no livro dos Espíritos tem uma questão 886. A questão 886 vai perguntar, Kardec pergunta para a espiritualidade, o que seria, na verdade, a caridade como entendida por Jesus? Acho muito interessante a pergunta de Kardec, porque não é só simplesmente uma definição de caridade que ele está pedindo. Ele está pedindo uma definição como entendida por Jesus. Como é que Jesus entendia caridade? Caridade é elemento fundamental, né, na doutrina espírita, né, fora da caridade não há salvação. E quando a gente fala de caridade, caridade nada mais é do que um amor em ação, um amor se movimentando. Né? E o que está lá como resposta? Uma resposta bastante simples da espiritualidade, depois tem uma explanação de Kardec, mas benevolência para com todos. Todos é todos mesmo. Não tem distinção, não tem. Como Deus faz. Né? Deus, desde a ameba até nós, né, Deus ama todos de forma igualitária, de forma igual. Do assassino até nós, não tem diferença. Deus faz o sol nascer para todos nós, dá todas as mesmas oportunidades para todos nós. Muitas coisas que nós vivemos talvez sejam circunstâncias das nossas escolhas ruins do passado. Mas isso, novamente, é como eu falei no início: é o nosso filme quem está pegando a metade para frente e não entende o que aconteceu no passado. Né? Não nos cabe entender, cabe a nós compreender aquilo que nós temos que fazer, onde nós estamos e com aquilo que nós temos em mãos. Mas, novamente, caridade, benevolência para com todos. Então, é sem distinção, com todos mesmo. Até mais aqueles que nos desafiam, até mais aqueles que nos tiram como eu disse, né, nos tiram da linha da razão, né, nos deixam realmente, nos desafiam realmente a agir de forma errada ou a forma não tão amorosa,
Mas isso é uma questão nossa. Aquilo que chega até nós, depois nós vamos fazer, é, o que nós vamos fazer é uma questão nossa. Aquilo que o outro decidiu fazer por ele, não importa. Pois bem, benevolência para com todos. Indulgência com imperfeições alheias. Indulgência, o que seria isso? É como se fosse uma tolerância, porque todos somos imperfeitos. E se nós todos somos imperfeitos, nós temos que agir de forma amorosa. Eu tenho que ser indulgente com a imperfeição dos outros, porque sou imperfeito e eu espero a mesma coisa dos outros, que eles tolerem as minhas dificuldades, as minhas imperfeições. Então, sejamos indulgentes, sejamos tolerantes, né? Tenhamos misericórdia. Essa é a ideia da indulgência. Então, indulgência para com as imperfeições alheias nos traz para esse caminho de trazer uma sociedade mais pacífica, né? Mais amorosa, mais adequada à nossa convivência. E o terceiro elemento que está lá é o perdão das ofensas. Então, a resposta da espiritualidade foi indulgência para com todos, perdão, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão das ofensas, a gente tem que entender que o primeiro libertado de uma ofensa somos nós quando perdoamos. Gandhi, no seu discurso, quando estava. Isso tem no filme do Gandhi, né? Tem um filme antigo, em que demonstra o discurso dele, enquanto ainda estavam, né, sob domínio do governo inglês. E Gandhi faz uma proposta que talvez as pessoas que ali estavam tinham dificuldade realmente de entender o que ele estava querendo dizer. Gandhi faz a proposta de que, ok, se eles nos matarem, né, a injustiça está do lado deles. Né? Nós não temos com isso. Então, ele propunha uma guerra, não uma guerra, perdão, mas ele propunha um movimento dos indianos a não devolver na mesma moeda. Não é olho por olho, dente por dente. Se eu sofro uma pancada, eu vou dar uma pancada também. Ele propunha justamente o que aconteceu de fato, né? Sem pegar uma arma, sem fazer nada, né? Ele não precisou revidar. Então deixou ele falou, a consciência dele. Gandhi faz isso, naturalmente, é um pensamento que não é deste mundo, é um pensamento que não é da Terra. Nós que ainda estamos muito enraizados na Terra, pensamos que isso talvez seja uma coisa descabida, não faz sentido. Mas Gandhi faz isso demonstrando que os verdadeiros valores não é necessariamente eu me mostrar mais forte que o outro. É observar que eu sou um ser espiritual, tenho uma vida encarnada limitada, que eu vou continuar vivendo depois da morte, eu vou continuar essa jornada, volto em outras encarnações e tenho então a oportunidade de fazer a minha caminhada de forma a evoluir esse processo e não evoluir. Isso não existe, né, no nosso processo. Nós atingimos um patamar, podemos estagnar, mas jamais declinar. Sempre estaremos avançando. E ele faz uma proposta que pouca gente entendeu, né? Acho que sofreram para entender isso, mas foi como ele trouxe a mensagem. Não vamos guerrear, não vamos pegar em armas para nos defender. Que eles fiquem com a iniquidade, com a violência, com a injustiça, né? Então, naturalmente, uma proposta muito avançada, né, que muita gente tem dificuldade de entender. Então, quando a gente perdoa o outro, quando a gente faz esse movimento, nós somos os primeiros a se libertar. Nós nos despojamos disso. Tem uma história interessante do Chico, em que ele tinha uma cadelinha, e toda vez que ele voltava do trabalho do centro, que ele fazia parte, ele chegava para cuidar da cadelinha. A cadelinha estava doente, latindo, e uma pessoa da família do Chico teve a intenção de ajudá-lo, né, e tirou a vida da cadelinha, sacrificou ela. O Chico ficou extremamente triste. E levando essa mágoa com ele, ainda mais vindo de um familiar, Emmanuel vem para ele e fala: Olha, Chico, o trabalho, né, ao decorrer dos dias, falando: Olha, o trabalho está sendo dificultado porque tem uma mancha cinza aí no teu peito. Né? Você está carregando alguma coisa aí com você. E o que aconteceu? Olha, o Chico Xavier, hein, ele estava com dificuldade de perdoar a pessoa que fez aquilo com a cadelinha.
E, e aí o Chico pergunta para Emmanuel, o que que eu faço? Né? E ele falou, usa a receita. A receita não é minha, é de Jesus. Né? Procura alguma coisa que essa pessoa quer e dá de presente para ela. E Chico fala, bom, mas espera aí, eu sou o agredido e ainda tenho que dar um presente? O Emmanuel diz, é a receita de Jesus. É a forma como Jesus faz. É aquilo que Emmanuel já disse em outros textos, né, como eu já disse. É a forma amorosa que a gente vai encontrar para poder agir perante as circunstâncias, a balbúrdia, a confusão, né, a violência. Então, o que que Chico faz? Vai e dá de presente para essa pessoa uma máquina de costura, que era uma coisa que ela gostava muito. E diz que no momento em que ele cede essa máquina de costura que ele dá, né, para essa pessoa, aquele movimento faz com que aquela mancha seja retirada do peito dele. Então, o perdão faz com que Chico se recupere daquele. Provavelmente ele é o primeiro a ser libertado disso. E se tinha alguém que tivesse que ficar arrependido, enfim, com algum remorso, com alguma culpa, né, talvez fosse a pessoa que tivesse cometido isso, não Chico. Então, quando a gente perdoa as pessoas, quando a gente perdoa, né, aquilo que acontece conosco, somos os primeiros a se libertar. E a gente tem que saber o que fazer. Né? Tem que entender o que fazer com essas situações. De não levar isso adiante, porque senão nós adoecemos. Nós vamos ficar doentes se a gente ficar remoendo, retrabalhando, reconstruindo a cena, aquilo que talvez tenha acontecido, sido nada bom. Mas Deus permite com que essas coisas, e o tempo ajuda muito. Muitas vezes essas desavenças, essas questões, são diluídas no tempo. Aliás, está aí uma questão muito interessante. Nada do que está aqui, nada do que nós vemos, do que nós tocamos, do que nós temos na Terra, vai permanecer para sempre. Tudo tem um tempo para terminar. As nossas imperfeições têm um tempo para encerrar. Então, se nós temos alguma dificuldade, vai chegar uma hora que isso não vai estar mais conosco. Pode ser que demore, mas tem um tempo para terminar. Então, mantenhamos nosso grãozinho de mostarda de fé, mantenhamos nossa vontade ativa, para que nós tenhamos isso tudo sendo reparado por fora, aproveitando novamente as circunstâncias, as situações da vida, fazendo com que a gente possa ter uma vida melhor. Então, indo para o encerramento, eu acho que fizemos uma boa reflexão sobre o tema, e a gente elaborando, né, sobre essa questão da justiça divina, entendendo que Deus não é como diria assim, na linguagem atual, né, não é uma inteligência artificial. Deus, se pegando novamente o exemplo inicial, né, se tem um assassino e um assassinado, então agora eu vou inverter as posições. Aquele que assassinou vai ser assassinado também. Isso aí seria talvez a proposta de uma inteligência artificial, de um. Essa é literalmente o olho por olho, dente por dente, né? É o dar na mesma moeda, né? Não, 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 isso, Deus não é assim. Deus não funciona dessa forma. O Deus que a gente entende, compreende, tanto nas Escrituras, através de Jesus, Jesus sendo o seu porta-voz na Terra, e compreendendo depois, né, muito tempo depois, aquilo que Kardec nos trouxe, a gente vai entender que Deus é um Deus amoroso, que nos prepara situações que muitas vezes nós não entendemos, mas que no fundo estão ali as circunstâncias para a gente viver melhor, para a gente poder passar pelas experiências, passar pelos desafios e cumprir com aquilo que foi colocado para nós. Né? Então, Deus não é essa inteligência artificial. Ele, na verdade, né, se tivesse uma forma, né, Deus é imaterial, ele não tem forma, ele não tem, mas ele é um grande coração. Né? Ele é um grande coração que espera de nós nada mais, nada menos do que o nosso coração. Ele quer o nosso amor, ele quer a nossa evolução no sentido do amor. Se nós somos espíritas, católicos, se não temos religião, isso pouco importa. O que importa é aquilo que nós fazemos. Convido vocês a lerem um texto, quem tiver interesse, né, de ir mais adiante, sobre o que fazer, né, para compreender, atuar junto à justiça divina e ser um ser humano melhor. Leiam o texto que está no capítulo 17 de Evangelho segundo o Espiritismo, né, o homem de bem. Veja que o homem de bem, depois, logo em seguida, vai ter um texto chamado o bom espírito. Esses textos diferem porque o homem de bem independe da sua
visão, da sua decisão sobre que caminho seguir em termos filosóficos, em termos religiosos. É o homem na Terra, é o homem no mundo. Inclusive, também tem esse texto nesse mesmo capítulo, capítulo 17. Mas, enfim, o homem de bem está lá. Tudo aquilo que a gente precisa fazer para se tornar um homem de bem. Se a gente quiser ser um bom espírito, é só ler o texto seguinte. Mas o homem de bem é o fundamento. Talvez seja um dos textos que eu mais gosto e eu recomendo muito a leitura, a releitura, né? Eu procuro visitar esse texto vez ou outra para reavivar em mim aquilo que eu ainda não tenho feito, aquilo que eu não tenho ainda praticado. Tenho dificuldade ainda, como disse Paulo, né? Que o bem que ele quer fazer, ele sabe, né, qual que é, mas o mal ele ainda pratica. Então faz parte da nossa encarnação humana passar por isso. E é uma forma paulatina, é através do tempo que a gente vai aprendendo. Não é do dia para a noite, mas ao longo de encarnações, de muito tempo. Tenhamos fé, muita paciência e sempre Jesus nos nossos corações. Que Deus, nosso Pai, ilumine nossos caminhos e que essa pequena palestra, esse humilde trabalho, né, de transmissão e de conhecimento, de informação que eu estou trazendo aqui, chegue até vocês e possa ser uma semente para todos nós. Muita paz. Até a próxima.